Ministro do STF, Gilmar Mendes, diz que presença de militares no governo associa a imagem do Exército a genocídio. Nani Cox. O Ministério da Defesa reagiu às declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a respeito da atuação de militares à frente do Ministério da Saúde. Em transmissão na internet no sábado, promovida pela revista Isto É e da qual participava também o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, Gilmar fez duras críticas à resposta do governo federal à pandemia. Na live, Gilmar Mendes disse que o Exército está se associando a um genocídio. Nós não podemos mais tolerar essa situação que se passa com o Ministério da Saúde. Pode ter estratégia, pode ter tática em relação a isso, mas é impossível, não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Pode-se até dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal. É atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. E isto é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. Não é razoável para o Brasil. É preciso dizer, é preciso pôr fim a isto. Sem citar o ministro, o Ministério da Defesa afirmou em comunicado que a mobilização das Forças Armadas começou antes da notificação de casos de coronavírus em território brasileiro. Ainda segundo a pasta, o efetivo empregado diariamente no enfrentamento ao coronavírus é de 34 mil militares, maior do que o da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Entre as ações listadas estão a descontaminação de locais públicos, conscientização da população, barreiras sanitárias, doações de sangue, cestas básicas e a produção de mais de 20 mil litros de álcool em gel. A defesa ressaltou ainda que atua junto à saúde para prestar atendimento à população indígena. Desde a saída de Nelson Teich, em 15 de maio, o general Eduardo Pazuello comanda interinamente o Ministério da Saúde. A nota do Ministério da Defesa, o ministro Gilmar Mendes fez uma retração neste domingo por meio do Twitter. Ele manifestou respeito pelas Forças Armadas, mas manteve a crítica à presença de militares no comando do Ministério da Saúde. Constantino. Pois é, ruim, péssimo e inaceitável é um ministro do Supremo Tribunal Federal que fala demais e que age como um agitador político, não como um juiz de última instância. Né? É absolutamente legítimo criticar a conduta do governo federal e do Ministério da Saúde durante a pandemia. Usar a palavra genocídio já denota ali uma demagogia braba. Né? E chama atenção no vídeo o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que também se mostrou um quadro absolutamente político, concordando com a cabeça, né? Com veemência. Agora, não cabe a um ministro do Supremo isso. Isso não é o seu papel. Infelizmente, no Brasil, esses ministros falam demais e se metem demais em assuntos que são políticos. Essa ingerência em outra esfera de poder não fica bem e gera perda de credibilidade da própria justiça. Não é adequado. Olha, sem dúvida, o ministro Gilmar Mendes, no mínimo, exagerou na palavra, que não é correta para esse caso, né, genocídio, mas dá para entender a crítica dele. Um Ministério da Saúde que tem um ministro interino, aí, o general Pazuello, que é um recém-chegado à pasta e à área da saúde, e que num momento mais grave de uma epidemia dos últimos 100 anos. Então é muito grave para o Brasil ter aí um ministro interino, é do Exército, mas poderia ser de outra área que fosse, mas só o fato de não ser um ministro propriamente qualificado para o cargo neste momento já é gravíssimo. Agora também faço minhas as ressalvas do Constantino sobre talvez o ministro do Supremo não seja a melhor pessoa para ficar criticando o governo.